Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercer o seu direito de defesa. Será que alguma vez na vida você já falou ou ouviu alguém falar que o agente de trânsito, policial militar, policial rodoviário tem fé pública? Mas será que é isso mesmo? Ficando comigo até o final desse vídeo você vai descobrir, então vem comigo! Pessoal, é muito comum a gente ouvir, inclusive dos próprios agentes, de que eles são dotados de fé pública quando eles estão ali lavrando um auto de infração, estão ali fiscalizando. Será que é isso mesmo? Eu já começo te dizendo que não. Na verdade, o que o agente de trânsito possui quando ele está ali lavrando aquele auto de infração é um atributo do ato administrativo, chamado presunção de legitimidade e de veracidade. Mas o que seria isso? Quando nós falamos de legitimidade, significa que ele é legítimo para poder lavrar aquele auto de infração. Significa que ele prestou um concurso público, que ele está realmente de serviço, que ele está fardado, que ele detém aquele poder que lhe foi dado mediante aquele cargo que ele assumiu. Por isso, que aquele ato que ele está ali fazendo naquele momento, que é o auto de infração de trânsito, presume-se que ele tem legitimidade para isso. E quando nós falamos em veracidade, significa que aquele auto de infração, aquela informação que ele está inserindo ali, por exemplo, dizendo que aquele condutor avançou o sinal vermelho, que estava sem cinto de segurança, que estava falando ao telefone celular, presume-se que é verdadeiro. Mas atenção, esta presunção é relativa e não absoluta. Como assim? Será considerado como verdadeiro até que se prove o contrário. Isso no direito recebe o nome de juris tanto, que nada mais é do que a presunção relativa dos atos administrativos. Então, em resumo, o agente de trânsito não tem fé pública, é isso mesmo. Ele tem presunção de legitimidade e de veracidade em seus atos. Mas então quem é que tem fé pública? Já ouvi tanto falar sobre isso e nós vamos esclarecer a partir de agora. Para isso, temos que ir para a nossa Constituição Federal de 1988. Veja só o que nos diz o artigo 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. E aí nós temos alguns parágrafos aqui que vai trazer mais algumas informações. Mas o mais interessante de tudo isso é que no ano de 1994 houve a publicação desta lei aqui, 8.935, que diz o seguinte, olha só, ela regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. É a tal lei dos cartórios. Olha só o que ela diz no artigo 3º, que o notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador são profissionais do direito, atenção, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. Sabe quando você vai lá no cartório reconhecer firme um documento, tirar uma cópia autenticada, aquele ato ali daquele cartorário, daquele tabelião, aquilo ali sim possui a tão chamada fé pública. Então vejam que embora pareça semelhante, não é a mesma coisa. Fé pública diverge de presunção de legitimidade e de veracidade. E esta presunção a qual goza o agente público, ela é muito poderosa, ela é muito forte. Tanto que é diferente do direito penal. Sabe quando você acusa uma pessoa de ter cometido contra você um crime? Cabe a você provar que aquilo aconteceu, não é mesmo? Mas no direito administrativo a coisa é diferente. O ônus da prova se inverte. Como assim? Quando um agente de trânsito lavra um auto de infração por conta desta presunção de legitimidade e de veracidade, que conforme eu disse ela é relativa, que se admite prova em contrário, se você, cidadão administrado, não conseguir provar de que aquilo não aconteceu, infelizmente ou felizmente, a depender da ótica de quem está analisando a situação, aquele ato administrativo do agente vai se sobressair. Presume-se que é verdadeiro. É por isso que o agente de trânsito, quando ele lavra um auto de infração, não se faz necessário que tenha uma foto, que tenha um vídeo comprovando que aquilo aconteceu. E sim cabe ao cidadão comprovar que ele não cometeu a infração de trânsito. Pessoal, e para finalizar o nosso vídeo, eu vou citar aqui alguns trechos de um livro que, na minha opinião, é o melhor quando se fala em direito administrativo para profissionais de trânsito. Eu estou falando dessa obra maravilhosa aqui, ó, chamada Lições de Direito Administrativo
para os profissionais de trânsito, escrito por ninguém mais e ninguém menos do que o professor Júliver Modesto de Araújo. Tenho muita honra de ser seu aluno. Além dele ser professor, é doutrinador, é membro do Conselho Estadual de Trânsito aqui do estado de São Paulo, é também major da reserva da PM. Então, se você quiser entender mais a respeito de direito administrativo, tanto em relação aos atributos, como classificação, competência e outras coisas mais, não tem obra melhor do que essa daqui. Só que eu tenho uma triste notícia para te dar. Eu conversei com ele recentemente e esta obra está esgotada. No momento não tem condições de comprar, porque não há nenhuma unidade disponível. Mas acredito que em breve ele vai lançar uma nova edição. Então vamos ver aqui alguns trechos desse livro para corroborar com tudo isso que eu disse para vocês até agora. Importante consignar que o atributo é uma característica do ato administrativo e não uma qualidade do agente. Pode parecer que são a mesma coisa, mas há uma sutil diferença. Não é que o agente sempre diz a verdade, mas sim que o ato praticado por ele presume-se verdadeiro. Outra confusão comum que se faz neste campo é denominar esta peculiaridade de fé pública. Embora os conceitos sejam bem parecidos, tecnicamente são expressões utilizadas em contextos diferentes e para adjetivar situações um pouco diversas. A fé pública é uma qualidade inerente aos serviços notariais, cartórios. Presume-se que os registros efetuados pelos tabeliões sejam verdadeiros, até prova em contrário. Veja-se, portanto, que o significado é idêntico, mas é um erro dizer que todo agente público tem fé pública, pois somente se usa essa adjetivação para os documentos cartorários. Continuando, a expressão fé pública não é apenas doutrinária, mas decorrente de texto legal. No Código Civil prevê o artigo 215 que a escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena, condição reforçada pela Lei 8.935 de 94, a Lei dos Cartórios, que nós vimos lá no início desse vídeo, qual regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, acerca dos serviços notariais e de registro, prescrevendo em seu artigo 3º o seguinte: notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador são profissionais do direito dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. Então, se você, meu amigo, que está assistindo esse vídeo aqui, já falou alguma vez que o agente de trânsito tem fé pública, ou até mesmo a você, que é agente de trânsito, é policial e vive falando isso por aí, se você não quiser passar como aquele que não conhece do direito administrativo, mude e passe a dizer que, na verdade, o que você tem é presunção de legitimidade e veracidade em seus atos. Bom, pessoal, então é isso. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você já sabia desta informação. Alguma vez você já disse que o agente de trânsito tem fé pública? Sem vergonha nenhuma, deixa aqui. Olha, eu vou confessar um segredinho pra vocês, eu também já disse isso há muitos anos atrás, viu? E se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações, me segue também nas outras redes sociais, por lá o conteúdo é diário, seja no feed, seja no story, dicas, orientações, quiz, enquetes e muitas outras coisas que vão ajudar a você a entender o trânsito de uma forma muito fácil. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!